Cabo Verde situa-se a 455 quilômetros da costa ocidental da África, no Atlântico Norte, entre o Trópico de Câncer e o Equador, com uma superfície total de 4.033 quilômetros quadrados. O arquipélago é composto por 10 ilhas e 8 ilhéus, divididas em dois grupos. Os grupos são Barlavento, que contém as ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista, e os ilhéus de Pássaros Branco e Raso. E Sotavento, que contém as ilhas do Maio, Santiago, Fogo, Brava e os ilhéus de Santa Maria, Luís Carneiro, Sapado Grande e Decimo. A superfície total do arquipélago é de 4.033 km², tendo a maior ilha, Santiago, uma superfície de 930 km². As ilhas de Cabo Verde foram descobertas por navegadores italianos e portugueses em 1460. Os assentamentos começaram na ilha de Santiago em 1462. Com a abolição do tráfico de escravos e o estrago contínuo das condições climáticas, Cabo Verde entrou em recessão e passou a contar com uma economia independente. Em 1956, Amilcar Cabral fundou o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, para combater o colonialismo, dando início a uma marcha pela independência. Em 19 de dezembro de 1974, o multipartidário assinou um acordo com Portugal para estabelecer um governo de transição em Cabo Verde, que declarou a independência em 5 de julho de 1975. Com uma culinária colorida pelas influências africanas e hábitos da cozinha tradicional portuguesa, a culinária de Cabo Verde é rica em cores e sabores. A base dessa cozinha é o milho, que é preparado de diferentes maneiras e acompanha normalmente a carne de porco, o feijão, a mandioca e a batata doce. O seu prato de referência com certeza é a cachupa, que é confeccionado com várias carnes, acompanhado de milho cozido, feijão ou favas, batata e couve e enriquecido por vezes com ovos fritos ou peixe. O futebol é o esporte mais popular em Cabo Verde. Intitulado pela primeira vez no país por volta de 1910 na ilha de Santiago, depois no Sal. Midelense, considerado o clube mais antigo de Cabo Verde, fundado em 8 de outubro de 1919 e tornando-se membro oficial em 25 de maio de 1922. A primeira competição oficial só começou em 1938 e o Midelense foi o primeiro clube a conquistar o título regional. Cabo Verde sofre com a escassez de recursos naturais, inclusive água, agravada pelas secas prolongadas e pelo solo pobre em várias ilhas. Cerca de 73% dos alimentos têm que ser importados. O potencial da pesca, principalmente de lagosta e atum, não é completamente explorado. Apesar da escassez de recursos, uma eficiente gestão de economia tem produzido uma melhora para as receitas do país. Reformas econômicas continuadas têm estimulado o setor privado e atraído investimento estrangeiro para diversificar a economia. Sobre a política de Cabo Verde é uma república soberana, unitária e democrática. A Constituição da República de Cabo Verde reconhece a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem distinção de origem social ou situação econômica, raça, sexo, religião, convicções políticas ou ideológicas. Sendo assim, o regime da República de Cabo Verde assenta na vontade popular e tem como objetivo fundamental a realização da democracia. Falando agora sobre a dança de Cabo Verde, algumas danças típicas são o funamá, mona e batuque. O funamá é considerado um dos gêneros musicais mais populares do Cabo Verde e surgiu na ilha de Santiago no começo do século passado. O mona é um símbolo nacional de Cabo Verde, assim como o samba no Brasil e o tango na Argentina, ou seja, é uma dança simbólica. E temos o batuque, que também é chamado de batuque e é uma das expressões artísticas mais genuínas de Cabo Verde. O festival mais famoso de Cabo Verde é o Carnaval, normalmente realizado na maioria das ilhas em fevereiro, perto da Quarta-feira de Cinzas. As ruas são inundadas com foliões de vestidos extravagantes e de atmosfera eletrizantes. O Carnaval nas Ilhas de São Vicente é de longe o maior, com dezenas de milhares de pessoas. O Festival de Música das Baias das Gatas é realizado na praia ao longo de um final de semana prolongado em agosto, perto da lua cheia. É um dos maiores festivais de música ao ar livre da África Ocidental e tornou-se uma celebração de Cabo Verde. A língua
língua oficial do país é o português, porém a maioria da população fala o crioulo cabo-verdiano. O mesmo se origina das misturas de línguas africanas com o português e, apesar dessa proximidade, possui a sua originalidade. O português é mais utilizado formalmente na administração pública, na mídia, nas escolas e em publicações em geral. Já o crioulo é a língua mais utilizada no dia a dia, de maneira informal.